O trio monstro de One Piece teve uma evolução de poder astronômica até chegar em Wano. A cada ilha iam ganhando mais poderes, mas em Wano o patamar mudou. Os três elevaram os poderes a outro patamar. Derrotaram personagens com poderes incríveis e os três foram cruciais para que o Luffy se tornasse um imperador do mar, um Yonkou. Por isso eu listei todos os poderes do trio monstro, os 17 poderes do Sanji, os 20 poderes do Zoro e os incríveis 43 poderes do Luffy. Bora para o vídeo porque este é o mais completo que você verá no YouTube. Haki do armamento. No início da obra, o Sanji dependia apenas das suas técnicas e da sua força física, mas depois do time skip, ele evoluiu drasticamente todas suas habilidades ofensivas e defensivas, graças ao Haki do armamento. Ele aprendeu essa habilidade enquanto passou mais de 2 anos vivendo no reino de Okamas, então foi obrigado a aprender a usar o Haki do armamento. E essa técnica consiste basicamente em uma armadura invisível que é revestida pelo corpo do usuário de uma forma que ele bem entender. Geralmente essa habilidade é utilizada de duas formas, para se defender e para atacar. Na questão defensiva, o usuário consegue revestir seu corpo com uma armadura invisível que lhe protege dos ataques inimigos. Já na parte ofensiva, o usuário reveste seus punhos com essa armadura invisível para infligir golpes super potentes. Bom, no caso do Sanji, ele não reveste os punhos, mas sim as suas pernas. E se ele já era muito forte sem o Haki do armamento, imagina só o quão potente não ficam seus golpes com essa técnica. Pois é, esse é um dos principais motivos que colocam o Sanji como um dos principais piratas do Chapéu de Palha, e que colocam ele em um patamar de força astronômico. Haki da observação. O Haki da observação é uma habilidade que permite ao usuário prever os movimentos do inimigo. Basicamente, ela dá ao usuário a capacidade de sentir a presença de outras pessoas ou objetos, mesmo que estejam ocultos ou muito distantes de serem vistos. Por exemplo, com ela, o Sanji consegue prever ataques que estejam vindo de uma direção que ele não esteja enxergando. Ele usou bastante essa técnica durante o arco de Holy Cake, onde logo após seu casamento fracassado com Pudding, ele acabou desviando de um tiro que vinha na sua direção. Já um pouco depois disso, quando ele estava carregando a Pudding no colo, ele tentou atirar uma bala bem a queima-roupa dele. Só que graças ao seu Haki da observação, Sanji conseguiu prever e se esquivou do ataque. Bom, o Sanji naturalmente já é muito rápido, mas com o Haki da observação, Sanji aumenta a sua percepção em combate e desvia de ataques com muito mais facilidade. Super força. Sanji também possui uma força absurda. Seus chutes são tão potentes que a certa vez o próprio Eiichiro Oda afirmou que a força de seus chutes equivalem ao poder de quebrar 21 madeiras apenas com o pé. Um pontapé simples. Isso tudo antes mesmo do time skip. Porque depois do período de 2 anos treinando, Sanji correu tanto que suas pernas ganharam uma força fora do comum. Dessa forma, ele se tornou capaz de quebrar até mesmo o pescoço de um pacifista com apenas um chute. E olha que antes do time skip eram necessários todos os chapéus de palha juntos para deitar um pacifista. Por fim, com toda essa força física naturalmente somada ao seu incrível manejo com o Haki do armamento, Sanji se torna facilmente um dos caras mais fortes dentre os chapéus de palha. Super velocidade. A velocidade é um dos atributos principais do Sanji. A gente pode até dizer que a sua velocidade consegue se equiparar à do Luffy na sua forma Gear Second. Já graças ao seu treinamento no time skip, onde ele correu incansavelmente, sua velocidade aumentou de uma forma absurda. Um exemplo disso foi durante o arco de Punk Hazard, onde o Sanji conseguiu bloquear golpes do próprio Vergo, que é dito ser um dos integrantes mais fortes da família Don Quixote. Super resistência. Apesar de ser um cara bem magrinho, o Sanji possui uma resistência fora do comum. Mesmo quando criança, quando ele ainda era considerado fisicamente fraco, ele foi capaz de sobreviver aos maltratos diários e brutais que seus irmãos faziam com ele. Já em Skypiea, Sanji sobreviveu a um raio concentrado de Enel, que possuía a capacidade de atirar raios com uma potência avassaladora. E olha que esse mesmo raio do Enel já tinha acabado facilmente com muita gente. O Sanji também pode tolerar uma enorme quantidade de dor, tendo aprendido a suportar as suas implacáveis dos seus irmãos durante a infância, que eram super humanos. Mesmo quando ferido em sua luta contra Vergo, Sanji continuou lutando bravamente, mesmo sendo fraturado em alguns ossos. E essa resistência enorme tem um motivo que eu vou abordar mais pra frente no vídeo. Estilo Perna Negra. O estilo Perna Negra é basicamente o estilo de luta do Sanji, onde foi ensinado pelo seu mentor Chef Zeff, que durante sua vida como pirata, lutava constantemente com as pernas
pernas para não desgastar os punhos que utilizava para cozinhar. Então, seguindo o mesmo exemplo, Sanji dominou esse modelo de combate e se tornou um dos caras mais fortes dos mares, usando apenas as suas pernas em combate. Houchou Sabaki. Essa é uma técnica única do Sanji, pois foi com ela que ele lutou com os punhos pela primeira vez. Pois é, houve apenas uma única vez que o Sanji abriu uma exceção à sua regra de nunca lutar com os braços. Isso aconteceu durante sua luta no caminho para Enies Lobby com Wenzi, um dos integrantes da CP7. Isso aconteceu porque seu adversário utilizava uma armadura de lame, ou seja, se o cara tava usando uma roupa de comida, nada melhor que o Sanji usar seus conhecimentos culinários para acabar com isso. Isso tudo foi um completo sucesso. Ele demonstrou excelente precisão e velocidade ao empunhar as facas, provando que era um espadachim de alta qualidade no manejo de facas para comida. Skywalk. Essa é uma das habilidades mais legais do Sanji. Nela o cozinheiro utiliza a caminhada na lua, uma técnica que concede ao Sanji a habilidade de chutar o ar com tanta força que ele ganha o impulso do próprio ar. Com isso tudo, ele meio que dá a aparência de que consegue voar pelos céus, pois a cada vez que ele chuta o ar, seu corpo começa a subir a alturas cada vez maiores. Mas o engraçado de tudo é a forma como ele aprendeu essa técnica. Basicamente, o Sanji conseguiu usar o Skywalk depois de tanto correr em seu treinamento de 2 anos. Ou seja, o cara tava tão desesperado para fugir que foi obrigado a aprender a voar. Mas enfim, essa habilidade caiu perfeitamente pro Sanji, pois ele consegue unir toda a velocidade do impulso do Skywalk em todos seus golpes, o que acaba dando aos seus chutes uma intensidade fora do comum. Isso ajuda muito ele a pegar impulso. Blue Walk. Essa é uma técnica semelhante ao Skywalk que nós vimos agora há pouco, só que essa é na verdade, uma técnica que permite ele nadar com uma velocidade muito grande pelo mar. É dito em algum momento que a velocidade do Sanji no mar fica tão grande que ele consegue se equiparar até mesmo a um homem-peixe quando está nadando. Para fazer isso, ele chuta a água várias vezes para ganhar impulso. Dessa forma, ele meio que começa a correr ganhando uma velocidade acima do comum para um humano debaixo d'água. Ou seja, ela é igualzinha a Skywalk do Sanji quando ele está no céu, só que nessa ocasião ele usa esses poderes debaixo d'água. Segundo o Sanji, ele também aprendeu essa técnica depois de tanto correr em seu treinamento, então pois é, parece que esses treinamentos dele de ficar correndo, fugindo, deram resultados e deixaram ele mais rápido, mais forte e melhor em nado. Reconstrução facial. É isso mesmo que você ouviu, além de ser cozinheiro, o Sanji também reconstrói o rosto dos inimigos. Ele é capaz de fazer isso simplesmente chutando uma pessoa, e essa habilidade se deu pela primeira vez quando o Sanji estava enfrentando o Wenzi. Durante sua luta contra o Wenzi, ele não parecia ter nenhum controle sobre essa habilidade. Na verdade, foi descoberto por acidente. Os chutes que ele infligiu no rosto do Wenzi involuntariamente remodelaram o rosto dele, pouco a pouco até que ele parecesse diferente. Porém, foi revertido quando o chute que o Sanji usou para derrotá-lo fez ele ter um rosto de volta ao normal. Pouco depois desse arco, Sanji usou essa habilidade novamente contra Durval, que é um dos primeiros vilões que apareceram no arco de Sabaody. Nessa ocasião, Sanji reconstruiu o rosto de Durval na base da raiva e de uma forma intencional, pois o rosto dele era idêntico àquele cartaz ridículo do Sanji. Então, na base do ódio, ele bateu na cara do Durval para fazer seu rosto mudar e não ser preciso mais olhar para aquele cara que ele tanto irritava. Ele também é capaz de quebrar faces para cima, como pode ter visto quando seu irmão mais novo, Yonji, incitou sua raiva e teve o lado direito do seu rosto amassado pelos golpes do Sanji. Para se ter uma noção, foi necessário uma prensa hidráulica de alta pressão na cabeça do irmão dele para voltar ao normal. Bem engraçado e bem louco. Além de ser cozinheiro, o bichão é esteticista. Muda o rosto aí, faz harmonização facial e tudo mais. O Sanji tem várias habilidades. Fora que no tempo livre ele vira um peão, fica rodando com a perna pro alto, né? Chute da mesa de festa. Essa é aquela técnica clássica dele. Nela o Sanji se apoia com 2 braços no chão e logo em seguida começa a girar seus pés numa velocidade tão grande que acerta diversos inimigos com um único golpe. Esse é um ataque muito potente porque ele pega toda a sua intensidade e força, focando em um único golpe concentrado. Só de ver essa técnica vem uma nostalgia da hora demais. Saudades quando o Sanji fazia isso direto. Jabba Jamble. Essa é uma técnica muito estilosa do Sanji, onde ele reveste sua perna com chamas para atordoar mais danos no inimigo. Para fazer isso, ele aquece a perna acrescentando um calor extremo ao impacto dos seus chutes. Dessa forma, devido à alta temperatura de seus golpes, Sanji tem a capacidade de queimar seus oponentes. É dito que o calor de seus ataques é tão alto que o contato, mesmo que por um segundo, pode incendiar uma pessoa. Ela também foi tão potente que chegou ao ponto de derrubar o Luffy quando ambos tiveram uma breve luta. É claro que a gente
gente tem que ressaltar que o Luffy deixou o Sanji atacar, mas convenhamos que não é qualquer um que derruba o Luffy, mesmo na brincadeira. No entanto, parece que o Diablo Jumble coloca desgaste sobre suas pernas, porque durante um confronto contra um pacifista, o próprio Sanji comenta que se ele fosse usar o ataque mais uma vez, suas pernas quebrariam. Mas enfim, é um fato que essa forma é super poderosa. Hell Memories. Essa habilidade é literalmente as memórias do inferno do Sanji, porque ela basicamente é uma consequência das suas piores lembranças. Assim que ele se lembra dos 2 anos que passou na Ilha dos Okamas, seu corpo começa a se cobrir com chamas. Essa técnica acaba sendo muito útil, pois tudo que ele toca acaba causando dano. E aí, deu pra notar a potência desse poder? O cara simplesmente desperta os poderes da Mera Mera no Mi só de lembrar dos seus amiguinhos. É, cada uma, parece até piada, né? Bem Quit Grill Shot. Essa é outra técnica que o Sanji utiliza com fogo. Nesse caso, ele reveste sua perna com chamas, que quando acerta um inimigo, deixa uma marca parecendo uma grelha queimada. Ele utilizou isso durante seu curto combate com um polvo gigante, no momento em que ele estava indo em direção à Ilha dos Homens Peixe. Stealth Black. Essa não se trata de uma habilidade do Sanji, mas sim do traje que foi preparado pela família especialmente para ele. Com esse traje, Sanji ganha diversos atributos absurdos que o transformam em um dos caras mais fortes dessa nova geração. Primeiro que sua força física é elevada ao extremo. Em Wano, vimos Sanji usar seu traje para lutar contra Page One após levar uma baita pancada. O Sanji foi arremessado para longe, porém sequer sofreu danos. Junto com a maior resistência, Sanji ganhou maior agilidade para se locomover, voar e também para melhorar a eficiência dos seus chutes. Os trajes também são equipados com resistência a fogo, que é algo bastante útil em diversas situações, né? E ele também funciona como um colete à prova de balas, pois seu traje o torna imune a todo tipo de ataque feito por arma de fogo. Já as botas desse traje contam com aceleradores que são capazes de lançar uma pessoa a velocidade incrível, além de permitir que a pessoa que use o traje voe para qualquer lugar por aí, sem qualquer problema. Por fim, esse traje também dá a habilidade de ficar invisível. Pois é, eu acho que esse é o único poder que o Sanji deveria ter na vida e que ele gostaria de ter desde sempre. Mas ele gostaria para fazer as suas malandragens, né? No entanto, é uma pena que não veremos mais esse traje, já que o Sanji o destruiu. Fator de linhagem. Porém, acima das habilidades do traje, Sanji possui o fator de linhagem. E meus amigos, minhas amigas, é nessa forma que ele vira um completo monstro. Lembra que no início do vídeo eu falei que o Sanji não nasceu com forças sobre-humanas igual seus irmãos? Pois é, na batalha contra Queen, após usar muitos poderes do seu traje, os poderes do fator de linhagem começaram a despertar no corpo de Sanji. Com isso, ele começa a se tornar um super-humano por completo. Para alcançar essa forma, seu corpo começou a despertar modificações genéticas semelhantes às de seus irmãos. Embora Sanji tenha rejeitado o caminho de se tornar um soldado sem emoção da Germa e destruído o traje para evitar mais modificações, ele aceitou esses novos poderes por estar necessitando dessa força. Ele basicamente conseguiu uma resistência tão bruta que nem mesmo o Queen conseguiu causar dano nele. Sério, o Queen chegou em um momento a atacar o Sanji com toda a força, só que ele nem sequer mexeu. E olha que ele tem uma força tão grande que conseguiu deixar a própria Big Mom desacordada. Então imaginem só o nível de resistência que deve estar o corpo do Sanji. Deve estar absurdo, né? Sua força física também é elevada ao extremo, já que o Sanji demonstrou uma notória superioridade ao derrotar o Queen em uma certa facilidade. Bom, tem uma habilidade que eu quero muito ver nos próximos arcos, mais sobre o fator de linhagem dele. Ifrit Jumble. Ifrit Jumble é uma variante mais forte do Diablo Jumble desenvolvida por Sanji durante a batalha contra Queen em Onigashima. Depois de ter despertado seu fator de linhagem, ele percebeu que podia combinar seu novo poder com o Diablo Jumble para formar uma técnica ainda mais forte. Ao combinar a dureza do seu exoesqueleto com seu haki do armamento, as pernas do Sanji se tornam capazes de suportar chamas de calor ainda maior do que o Diablo Jumble. E as chamas do Ifrit Jumble são tão intensas que ficam azuis, produzindo chamas que se assemelham ao pássaro de fogo azul da Fênix de Marco. Com isso, ele acaba produzindo ataques que são quentes e rápidos o suficiente para não apenas queimar seu oponente, mas também para chocá-los devido à velocidade do próprio ataque. Como resultado dessa poderosa técnica, ele combinou um poderoso combo fazendo pleno uso do Ifrit Jumble. O ataque é um chute ardente e chocante direcionado ao centro do corpo do oponente, onde sopra o inimigo
inimigo pra longe com uma poderosa explosão em espiral. Essa técnica é tão poderosa que conseguiu lançar o Queen pra longe depois de uma longa e devastadora série de chutes. Sem dúvidas, um ataque muito poderoso e que deve causar muitos danos em qualquer oponente. E olha que o Queen tem muitas modificações corporais. Se fosse um oponente qualquer, com certeza um chute só do Sanji mandaria pra longe. Haki do armamento. Assim que começou a treinar com Mihawk e Olhos de Falcão, Zoro foi treinado para utilizar o Haki do armamento, pois se ele realmente queria se tornar forte, o manejo do Haki do armamento é algo totalmente indispensável. E esse poder é nada mais do que uma armadura invisível, na qual o usuário consegue revestir seu corpo com ela sem maiores dificuldades. A dificuldade mesmo é de aprender isso. Com ela, Zoro consegue usar o Haki do armamento em seu abdômen, costas, braços ou em qualquer outro lugar que ele queira para se revestir com uma armadura. E com isso ele consegue tancar os golpes e prevenir maiores danos de ataques muito poderosos. O Haki do armamento também lhe confere uma capacidade ofensiva muito grande, uma capacidade absurda, onde o Zoro consegue revestir seus punhos de Haki para atacar os adversários com uma força ainda maior. Fora que a grande característica do seu Haki é que ele consegue passar o seu armamento para as espadas, tornando-as lâminas negras, cobertas por Haki, o que torna suas espadas tão fortes que ele se torna capaz de cortar qualquer coisa no mundo. Haki da observação. Essa também foi outra habilidade que ele aprendeu durante seu treino com Mihawk. O Haki da observação é um poder muito útil que dá ao usuário a capacidade de sentir a presença de outras pessoas ou objetos, mesmo que elas estejam ocultas ou muito distantes de serem vistas. Ou seja, mesmo que o usuário não esteja enxergando, ele é capaz de sentir a presença dessa pessoa apenas pelo Haki. Um exemplo disso é o do Almirante Fujitora, que apesar de ser cego, consegue andar e lutar normalmente apenas com o poder do seu Haki da observação. E esse poder se aplica também a pessoas que estejam muito distantes do seu oponente. Um exemplo disso foi em Dressrosa, quando Sop, a quilômetros de distância, conseguiu avistar a presença do seu inimigo utilizando apenas o Haki da observação. Ou seja, com essa habilidade, Zoro consegue se esquivar de ataques com mais facilidade e consegue prever os ataques do seu inimigo. Não sabemos ao certo o quão poderoso deve ser o Haki da observação do Zoro, mas já que ele luta tranquilamente com seu único olho, isso significa que seu Haki da observação é tão forte que ele é capaz de substituir o seu olho sem maiores problemas, ou aumentar a sua observação. Haki do Rei. Até o arco do País de Wano, a gente não fazia a menor ideia de que o Zoro pudesse possuir essa habilidade, mas para a surpresa de todos, Zoro demonstrou ser capaz de usar o Haki do Rei. Diferente dos outros tipos de Haki, essa não é uma habilidade que pode ser adquirida por meio de treinamentos comuns, pois a única forma de despertar essa habilidade é se por acaso o usuário já nasça destinado a utilizar esse tipo de Haki. Como foi dito pelo Reidig, em uma oportunidade, ele afirmou que o Haki do Rei geralmente é despertado em pessoas que tenham características de um rei, o que pode se encaixar na personalidade do Zoro, pois ele almeja o topo dentre os espadachins mais habilidosos do mundo, e é provável que ele tenha adquirido algumas das características de um rei. Zoro utilizou esse poder pela primeira vez contra os piratas do Kaido, porém ele não despertou de propósito, pois essa habilidade simplesmente apareceu com ele de uma forma inconsciente. Nem mesmo o Zoro sabia que tinha esse tipo de poder. A gente pode dizer que é algo tipo semelhante ao que aconteceu com Luffy quando ele utilizou o Haki do Rei pelas suas primeiras vezes, pois nessas ocasiões, sempre que ele usava o poder, era sempre de uma forma inconsciente e sem querer. Mas basicamente com o Haki do Rei, Zoro consegue de uma forma inconsciente derrubar qualquer pessoa que estivesse ao seu redor. Isso acontece porque devido à pressão do seu Haki do Rei, Zoro consegue superar a vontade do seu inimigo e acaba fazendo ele cair no chão desacordado. Até então, ele ainda não aprendeu a usar essa habilidade de uma forma consciente, porém a gente sabe que quando ele aprender, as chances do Zoro se tornar o maior espadachim do mundo são enormes. Lógico, ele já consegue usar, mas não tem um domínio completo dessa habilidade. Haki do Rei avançado. O Haki do Rei também tem uma variante de seus poderes, que no caso é a sua forma avançada. Geralmente, o Haki do Rei sempre foi apresentado como uma habilidade capaz de lançar a pressão do seu usuário para desacordar os inimigos. Porém agora no País de Wano, fomos apresentados a essa nova variante do Haki do Rei, que no caso é a sua forma avançada. Com ela, Zoro consegue transferir a pressão do seu Haki do Rei para os punhos e logo em seguida mescla essa pressão com o Haki do armamento, o que acaba concedendo a ele um poder físico além do normal. Porém o Zoro ainda não sabe ao certo como
utilizar essa habilidade, pois ele também só utilizou esse poder de uma forma inconsciente, onde ele simplesmente despertou essa habilidade sem querer. Mas mesmo não tendo despertado esse poder de uma forma consciente, o Zoro demonstrou que a forma avançada do seu Haki do Rei é uma das mais fortes e com o maior potencial em toda a obra, porque até agora ele usou essa habilidade em duas ocasiões. A primeira foi durante a luta contra Kaido, onde ele usou a forma avançada do seu Haki do Rei para atacar a fera, e por incrível que pareça, ele conseguiu fazer um corte bem profundo no Kaido. A segunda vez foi durante a batalha contra King, o comandante dos Piratas Feras e imediato direto de Kaido. Essa batalha estava totalmente acirrada e com os nervos à flor da pele, mas assim que o Zoro usou um ataque concentrado com seu Haki do Rei avançado, ele golpeou King e acabou com a luta de uma vez por todas. Assim ele provou que o potencial do seu Haki do Rei é um dos mais incríveis em toda a obra. Super Força. Como eu já havia dito anteriormente, um dos principais treinos do Zoro são os exercícios de musculação, onde ele geralmente faz diversas repetições de movimentos com uma quantidade enorme de quilos. E graças a todo esse esforço, Zoro alcançou uma força tão grande que lhe deu a capacidade de carregar estruturas enormes, como por exemplo o imenso prédio que ele levantou durante sua luta contra Mr. One. E essa força também lhe permite cortar quase tudo, como por exemplo um navio, uma rocha enorme e até mesmo pessoas com peles bastante resistentes, como o próprio Mr. One e Kaido. Ou seja, essa força absurda do Zoro faz com que ele se torne um monstro que conhecemos hoje. Também você já viu o treino do Zoro? O bicho não brinca em serviço quando tá treinando, é muito peso que ele levanta. Super resistência. Talvez essa seja a principal característica do Zoro, porque se vocês forem parar para analisar, ele é um dos caras que mais sofreu danos do corpo em todo anime. Olha, o tanto de dor e sofrimento que esse cara passou não tá escrito. E o mais incrível é que mesmo passando por diversas batalhas que quase lhe trouxeram a morte, o Zoro ainda assim consegue se recuperar o mais rápido possível para dar continuidade a outras batalhas. Existiram 3 vezes em que o Zoro demonstrou uma resistência fora do comum. A primeira foi após o combate, ou melhor, sua derrota contra o Mihawk, onde o Roronoa recebeu um corte muito profundo da espada Yoro no peito, o que deu a ele uma das feridas mais pesadas do anime. Só que mesmo após alguns dias depois disso, o Zoro ainda estava em Arlong Park lutando contra os Tritões. Após essa, nós tivemos os eventos de Thriller Bark, onde nessa ocasião Kuma havia derrotado todo o Chapéu de Palha de um modo bem fácil. E então, para deixar seus amigos vivos, Zoro se sacrificou ao decidir tomar os danos de toda a tripulação dentro do seu corpo. E foi um dos momentos mais épicos do Zoro e do anime. Ainda mais ele falando que não aconteceu nada, tomando toda a responsabilidade para si. Já a última foi mais recente, onde o espadachim havia quebrado inúmeros ossos após a batalha contra Kaido e Big Mom. Nesse momento ele já estava completamente fora de combate, mas para reanimar seu corpo, ele tomou um remédio milagroso dos Minks que curaram todas suas feridas instantaneamente. O problema é que após o efeito do remédio, ele voltaria a sofrer dores em seu corpo, só que dessa vez ele sofreria o dobro de dor que estava sofrendo antes. Com isso ficou claro que o Zoro realmente é muito forte quando o assunto é resistência. Gorila. Essa é uma habilidade muito interessante do Zoro que após soprar bem forte, contrai seus bíceps para deixá-los com um tamanho ainda maior. Ele primeiro diz, Ichi Gorila, o que acaba fazendo com que seus braços fiquem bombados. E em seguida ele fala, Ni Gorila, para que seu outro braço fique com um tamanho maior. E como você já deve imaginar, ele faz isso para que seus ataques ganhem uma potência ainda mais forte e golpeie o inimigo com um ataque muito mais letal. Hitoryu. Zoro é conhecido pelo estilo de 3 espadas, porém dependendo da situação, ele utiliza o Hitoryu, o estilo de uma espada. Geralmente, quando ele decide usar uma única espada, é porque nessa ocasião em específica, Zoro está com apenas uma espada em suas mãos, ou então ele decide usar o Hitoryu contra inimigos mais fracos que não necessitam de um estilo de 3 espadas. Sanjuroku Pondhu. E já que estamos falando do estilo de uma espada do Zoro, vamos falar sobre as principais técnicas dele no estilo Hitoryu. Com essa técnica, Zoro usa uma espada para lançar um corte na direção horizontal, aplicando grande força em um braço e usando a resistência do ar ao seu favor, o que acaba trazendo uma rajada de poder a longa distância. Xixi Son Son.
Esse é um daqueles golpes muito insanos que fazem o Zoro ficar com aquela famosa pose de espadachim. Nessa técnica, Zoro corre em direção do seu adversário em uma velocidade tão rápida e incrível que nem mesmo é possível enxergá-lo, e quando passa pelo inimigo, ele inflige um golpe numa velocidade tão grande que só completa o corte quando ele desembainha sua espada. Ou seja, esse ataque é tão rápido que até mesmo o corpo da vítima demora para entender que levou um corte. Bem absurdo. Daishinkan. Essa é uma técnica muito simples do Zoro, onde ele simplesmente vai em direção ao seu oponente e faz um ataque normal com a sua espada. Apesar de ser bem simples, esse ataque demonstrou ser bem eficaz contra a Monet. No entanto, o Zoro utilizou essa mesma técnica em diversos samurais do país de Wano, só que nessa ocasião ele teve uma dinâmica diferente, pois foi mostrado que após atacar os samurais, todos eles ficavam com a sensação de serem cortados ao meio. Mas logo em seguida, nos foi revelado que tudo aquilo não passava de uma ilusão e eles caíram por pensar que haviam sido partidos ao meio. O Zoro botando medo em geral, né? Isso prova que a técnica do Zoro é tão aprimorada que ele passa tanto medo nos seus adversários que eles caem no chão. Absurdo, muito absurdo. Nitorio. Saindo do estilo de uma espada, vamos falar do Nitorio, que é o de duas espadas. Zoro geralmente usa essa técnica para golpes mais rápidos e precisos que não necessitam de tanto tempo de preparo para execução. E obviamente, esse ataque acaba sendo mais forte e potente quando em comparação aos ataques do estilo de uma espada, pois nessa ocasião, Zoro utiliza uma espada a mais, Nanajune Pondhu. Essa técnica é exatamente igual àquela do ataque de uma espada que eu demonstrei anteriormente, onde o Zoro utiliza a força da sua lâmina para criar uma espécie de rajada de vento com o ar. Porém, dessa vez ele faz isso com duas espadas e lança uma força de vento em formato espiral em direção aos seus inimigos. Por usar duas espadas, esse golpe também se torna mais poderoso, com certeza. Nigiri. Utilizada mais recentemente no país de Wano, Zoro utilizou para acabar com o espantalho de Basil Hawkins. Nesse ataque, Zoro utiliza a sua habilidade de inflar os bíceps para ficar mais forte e logo em seguida prepara duas espadas no sentido horizontal para atacar o inimigo. E a força desse ataque é tão grande que ele conseguiu destroçar o espantalho facilmente com um único golpe. E foi mais uma das mitadas do Zoro. Santorio. E agora vamos falar da técnica clássica do Zoro, que é o Santorio, estilo de 3 espadas. E essa é a principal habilidade do Zoro, que faz com que ele se destaque dos demais espadachins, pois em sua maioria, os espadachins utilizam apenas uma ou no máximo 2 espadas. Já no caso do Zoro, ele transcende tudo isso e utiliza 3 espadas, sendo 2 em cada mão e outra na sua boca. Parece até meio bizarro e meio sem sentido, mas como a gente já sabe, quando o Zoro faz isso, pode se preparar que vem coisa boa por aí. Hyakuhachi Pondhu. Esse é outro estilo Pondhu do Zoro, em que ele usa sua espada para criar uma rajada de vento em espiral tão forte que consegue atacar os inimigos a longa distância. No entanto, quando o Zoro usa essa habilidade com 3 espadas, sua força fica tão grande que ele corta até mesmo rochas enormes. Hokudo no Tsuji. Outro ataque muito incrível do Zoro, em que ele demonstra sua incrível velocidade, é este daqui, onde basicamente ele usa o estilo 3 espadas e logo inclina para fazer o ataque, e em questão de segundos, Roronoa consegue fatiar o inimigo sem que o próprio veja. E foi exatamente isso quando aconteceu quando ele fatiou por completo o tentáculo de um polvo gigante. Virou o sushi rapidinho. Tatsumaki. Esse é um ataque incrível do Zoro em que ele utiliza suas 3 espadas assim que empunha seu Santorio, e ele começa a criar uma tempestade tão grande que começa a destruir tudo que estiver ao seu redor. Logo em seguida, o Zoro encerra o golpe com um ataque diretamente do chão para garantir que ninguém saia consciente de lá, e após tudo isso pode ter certeza que o estrago do local vai ser muito grande. Sanzen Sekai. Esse é um dos ataques mais poderosos do Zoro, tanto é que foi com esse golpe que ele derrotou o Pika, um dos oponentes mais fortes que o Zoro enfrentou até o momento. Para executá-lo, Zoro toma uma longa distância e começa a rotacionar suas espadas para que quando chegarem até o oponente tenha uma velocidade fora do comum. E dito e feito, a velocidade do impacto das lâminas é tão grande que ele consegue destruir tudo. E esse ataque foi capaz de até mesmo de cortar o Pika no meio sem grandes dificuldades. E olha que ele estava na sua forma enorme de pedra, então imagina só a dificuldade de cortar um negócio daquele no meio. Sem dúvidas, um ataque muito poderoso. Estilo de 9 espadas.
Ashura. Sem sombra de dúvidas, essa é a técnica mais poderosa do Zoro mostrada até o momento. Para executar essa técnica, o Zoro usa 9 espadas. É, isso mesmo, ele não tem 9 mãos, mas ele consegue usar 9 espadas. Isso acontece pois o Zoro consegue fazer uma espécie de 2 clones a partir do seu corpo, que juntos formam 3 cabeças, 6 braços, então 9 espadas localizadas nas mãos e nas bocas. Ainda não foi confirmado pelo Oda o que seja essa técnica do Zoro. Não sabemos se é uma ilusão, transformação ou se é a velocidade incrível do Zoro que faz parecer ele dividido em 3, ou melhor, mais 2 Zoros na batalha. Mas enfim, essa técnica foi poderosa o suficiente para cortar o Kaido e também para derrotar o Kako, um dos membros mais fortes da CP9. Haki da observação. Essa é uma forma de Haki que permite ao usuário sentir a presença das pessoas que estão à sua volta. Para se ter uma noção, existem pessoas com Haki tão poderoso que conseguem lutar e se esquivar de golpes sem mesmo enxergar. Assim como é o caso do almirante Fujitora, que consegue lutar tranquilamente sem a visão. E é muito maneiro e é um dos personagens mais interessantes. Por sua vez, o Luffy tem um Haki da observação tão aprimorado que desvia dos ataques mais rápidos que vêm em sua direção. O Luffy domina completamente esse tipo de Haki. Haki da observação avançado. Essa é uma das técnicas mais maneiras e legais do Luffy, pois na forma avançada do Haki da observação, o usuário não consegue apenas sentir a presença dos outros, mas como também se torna capaz de ver alguns segundos no futuro. Luffy aprendeu isso na marra durante a luta contra Katakuri, que naquela ocasião estava dando muitos problemas a ele por saber usar a forma avançada da observação. Então por isso o Chapéu de Palha conseguiu alcançar essa forma e pôde ver o futuro com seu Haki da observação. Haki do armamento. Uma das coisas que impediam que o Luffy subisse na escala de poder era porque ele não conseguia lutar contra usuários de frutas tipo Logia, pois todos os golpes infligidos aos usuários dessas frutas eram completamente em vão devido à intangibilidade que eles tinham. Era um soco que desviava, passava reto, e o Luffy sofreu muito para usuários de Logia, por exemplo o Crocodile, que o Luffy teve que derrotar ele na marra. Porém, durante seu treino com o Silver's Rayleigh, Luffy aprendeu a dominar o Haki do armamento, que trata-se nada mais do que uma armadura invisível que o usuário pode utilizar a qualquer momento em qualquer parte do corpo. Geralmente, o Haki do armamento é utilizado tanto defensivamente para se proteger de ataques adversários, como também ofensivamente, onde eles se tornam capazes de revestir alguma parte do seu corpo para atacar o adversário com uma força ainda maior. E além do mais, o Luffy também pode lutar contra usuários de fruta sem precisar se preocupar com a intangibilidade deles. Afinal, o Haki do armamento consegue superar a intangibilidade das frutas Logias. Haki do armamento avançado. Luffy alcançou essa forma após seu treinamento com o velhote Hyogoro na prisão de Udon. Com essa técnica, Luffy aprendeu a projetar seu fluxo de Haki a uma certa distância do seu corpo, o que possibilita que o armamento vá além das partes físicas do seu corpo. Com isso, ele consegue atacar seus adversários sem mesmo fazer contato físico. Olha só que absurdo esse poder, podendo jogar sem encostar fisicamente. Fora que ele consegue dar socos que causam danos internos nos adversários. É muito bom e muito eficiente. Haki do Rei. Esse é um poder único e exclusivo que só um seleto grupo de pessoas que já nascem com essa habilidade tem. Basicamente, o Luffy já nasceu predestinado a despertar o Haki do Rei, que nada mais é do que um poder capaz de exercer a sua própria vontade sobre os outros. Por exemplo, o Luffy pode direcionar a pressão do seu Haki do Rei para a pessoa que ele quiser, e dependendo da força do seu Haki, ele consegue derrubar a pessoa que for atacada. Até o momento, o Shanks foi o cara que teve o maior feito do Haki do Rei até agora, onde conseguiu pressionar um almirante a quilômetros de distância. Já o Luffy conseguiu derrubar apenas figurantes com esse poder, mas convenhamos que apesar de serem figurantes, o Luffy deitou 50 mil homens peixes de uma só vez com o Haki do Rei. É, o bicho é brabo e esse poder é muito roubado e poderoso. Haki do Rei avançado. E para completar a apelação com o Haki, o Luffy aprendeu durante sua batalha contra o Kaido a utilizar o Haki do Rei avançado. Anteriormente, o Haki do Rei era apenas um poder capaz de lançar uma pressão invisível para quem o usuário quisesse, mas no arco do País de Wano, fomos apresentados ao Haki do Rei avançado, que dá ao usuário a capacidade de revestir os golpes com o próprio poder do Haki do Rei. Com isso, os golpes ficam altamente poderosos, pois no caso de Luffy, ele só começou a causar danos de verdade no invencível Kaido após usar os golpes infundidos com o Haki do Rei. Ou seja, essa técnica é muito boa para usar contra personagens poderosos. Poderes da fruta.
E vamos falar dos principais poderes dele, que é transformar o corpo dele em borracha. E é claro que isso fazia muito sentido, afinal o Luffy realmente tem poderes de borracha. E graças aos poderes dessa fruta, o Luffy se torna capaz de esticar seus braços, pernas e pescoço por completo. Fora que seu corpo ganha todas as propriedades da borracha, possibilitando que ele seja imune à eletricidade e também não sofra dor com ataques secos que não possuem haki. Além disso, vale ressaltar que quase todas as técnicas e poderes do Luffy vêm por meio dessa fruta, pois é ela que possibilita que o Chapéu de Palha consiga se esticar ao extremo. E com os poderes da sua fruta, ele conseguiu várias formas e vários ataques. Gomu Gomu no Pistol. E é óbvio que a gente vai falar do clássico Gomu Gomu no Pistol, que nada mais é do que um ataque onde ele estica seu braço para trás, onde pega impulso para acertar seu inimigo com uma força ainda maior. Inclusive, essa foi a técnica que o Luffy mais usou para derrotar os inimigos, e é uma técnica clássica do Luffy. Gomu Gomu no Bazooka. Pra mim, essa é uma das técnicas mais legais e que eu mais adorava ver o Luffy usando. Pra essa técnica, o Luffy atira dois braços para trás e com o impulso de ambos os punhos, ele ataca seu adversário com tudo, fazendo ele voar pra longe. Basicamente, essa técnica não tem muita diferença do Gomu Gomu no Pistol. A diferença é que nessa técnica, o Luffy usa dois braços e muda sua posição de mãos. Particularmente, eu acho essa técnica muito legal e que os inimigos sofreram bastante com ela. Gomu Gomu no Rifle. Neste ataque, o Chapéu de Palha torce todo seu braço como se estivesse torcendo uma toalha. E quando seu braço vai voltando ao lugar, ele pega impulso para atingir uma velocidade ainda maior, possibilitando que o golpe atinja o adversário com uma força avassaladora. É bem interessante esse golpe também. Gomu Gomu no Ami. Esse é um golpe que o Luffy usa que, eu vou ser sincero, nem mesmo eu lembrava que ele tinha. Pois nessa ocasião, o Luffy estica todos os dedos da sua mão para formar uma espécie de rede capaz de prender até mesmo uma pessoa. Bom, eu acho que numa pescaria esse poder seria bem útil. Já em batalha, não é tão útil assim, a não ser contra figurantes bem fraquinhos. Gomu Gomu no Fuzen. Com a forma Fuzen, o Luffy puxa tanto ar para o seu corpo que fica com um tamanho imenso apenas do ar que ele soprou para dentro. E essa técnica é muito boa defensivamente, pois ele revida todos os socos que seu adversário inflige nele, tornando-se quase que um escudo humano. Gomu Gomu no Storm. Essa foi a técnica que fez o Luffy derrotar o Crocodile, onde nessa ocasião ele usa a Gomu Gomu no Fuzen e essa mesma técnica que eu mencionei agora, anteriormente, e após inflar todo seu corpo, ele pega impulso para cima com o intuito de atacar diversos golpes em seu inimigo, fazendo com que ele pegue mais velocidade e força em uma cajadada só. Gear Second. Saindo das técnicas padrões do Luffy, vamos falar da sua forma do Gear Second, a segunda marcha. Para alcançar essa forma, Luffy bombeia o sangue de uma forma mais rápida, possibilitando que seu corpo receba mais oxigênio e nutriente ao mesmo tempo. E com isso, o Chapéu de Palha atinge uma velocidade muito maior. E olha, a sua velocidade fica tão grande que todos seus golpes ficam tão rápidos que os adversários não conseguem nem acompanhar seus movimentos. Gomu Gomu no Jettle Pistol. Essa técnica é basicamente o Gomu Gomu no Pistol, porém é o Jettle Pistol, e tem um diferencial, pois ela é utilizada na forma Gear Second do Luffy. E olha, a velocidade do golpe do Luffy fica tão grande que seu ataque vai como se fosse um raio, de tão rápido. E os adversários não conseguem nem enxergar o que lhes foi acertado. Bom, essa técnica é só uma prova incrível da velocidade da segunda marcha do Luffy. Gomu Gomu no Jettle Spear. Nesse ataque, o Luffy usa suas duas pernas para conseguir desferir um golpe ainda mais potente em seu inimigo. E além das duas pernas estarem em união, o ataque ganha ainda mais potência por estar sendo utilizada na forma Gear Second, onde a velocidade e a força do impacto atingem níveis assombrosos. Gomu Gomu no Jettle Gatling. Sem dúvidas, esse é um dos ataques mais potentes e famosos do Luffy, pois ele usa seus dois braços para desferir diversos ataques simultâneos e uma velocidade absurda em seus adversários. O interessante é que a velocidade é tão grande que o Luffy parece ter múltiplos braços ao mesmo tempo. A princípio ele já usa essa técnica em uma forma padrão, porém quando o Luffy usa ela na sua forma Gear Second, a velocidade dos ataques fica em um nível tão impressionante que foram capazes de derrotar o próprio Rob Lute. Gomu Gomu no Hedgehog.
Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos ataques mais bonitos do Luffy, pois com ela, o Chapéu de Palha prepara um ataque comum igual aos outros. Porém, ao decorrer que seu punho vai pegando velocidade, seu braço começa a ser tomado por grandes chamas que atacam o adversário duramente. Luffy consegue isso devido ao atrito da borracha, que ao decorrer da velocidade que ele pega, o ataque vai ganhando mais potência e mais calor, o que acaba produzindo essas chamas desferidas pelo Luffy. Luffy Nightmare. Essa é uma transformação do Luffy que ele não pode alcançar de forma natural, pois a única forma que ele alcança é com as sombras de inúmeros indivíduos ao mesmo tempo. Além de adquirir uma aparência totalmente diferente, o Luffy teve um aumento de velocidade e de força bruta sem precedentes. Tanto é que ele conseguiu derrotar o gigante Ors com alguns golpes. Ele fica muito mais poderoso e adquire uma aparência azulada e sinistra. É uma das transformações mais da hora do Luffy. Gear Third. Saindo dos ataques do Gear Second, vamos falar da próxima forma do Luffy, que é o Gear Third, e para alcançar esses poderes, o Luffy morde um dos seus dedos e assopra bem forte para que seus ossos inflem. E o resultado disso é que o Chapéu de Palha acaba ficando com punhos mais potentes do que ele já tinha anteriormente. No começo, o Luffy sempre ficava com um tamanho minúsculo depois de usar essa forma, porém após seu treinamento com Rayleigh, ele aprendeu a controlar e dominar a terceira marcha para não ter que lidar com os efeitos colaterais da transformação. O Luffy Nanico também era bem legal de ver, mas dava muito trabalho pra ele quando ele tava nesse tamanho. Gomu Gomu no Giant Pistol. E como você pode ver pelo nome, esse é mais um ataque do Luffy que ele chama de Pistol. Só que nessa ocasião, o ataque se transforma na técnica Giant Pistol, pois devido ao tamanho do braço do Chapéu de Palha na sua forma Gear Third, Luffy atira um Gomu Gomu no Pistol em tamanhos assombrosos que tornam capaz de destruir inúmeros edifícios. Além do mais, essa técnica fica muito mais forte quando o Luffy infunde ela com o Haki do armamento, e ela fica tão diferente que ele chama essa técnica de Elephant Gun. Gomu Gomu no Elephant Gatling. E se já não bastasse ser muito apelona, o Luffy ainda consegue utilizar o Gear Third imbuída com o Haki do armamento e ainda com velocidade assombrosa. Ou seja, o Luffy consegue atirar diversos golpes simultâneos do adversário com o braço inflado, imbuído com o Haki do armamento e com uma velocidade absurda. Coitado de quem estiver na frente desse golpe, porque é tchau tchau, bye bye. Gomu Gomu no Giant Stamp. Se liga só. Geralmente, o Luffy utiliza o Gear Third com seus punhos, só que nessa ocasião ele infla seu pé para chutar o inimigo em uma velocidade e um ataque absurdo de poderoso. Se liga só no tamanho do pé do Luffy, com certeza é um dos mais fortes ataques. Agora imagina para ter um sapato, uma chinela do tamanho desse pezão. Fora o chulé, se o Luffy tiver com chulé, coitado de quem tiver por perto. Se a pessoa não morrer no golpe, morre no chulé dele. Gear Force Boldman. Passando para a quarta marcha, nós vamos falar do Gear Force no modelo Boldman. Dessa forma, o Luffy fica com o corpo todo desproporcional, onde seus membros inferiores ficam muito pequenos comparados aos superiores. E por estar com toda essa desproporção, o Luffy fica tentando quicar sem parar, pois ele não consegue ficar parado. Apesar dessa aparência ser bem estranha, o Luffy alcança um poder de luta muito alto, pois além da sua velocidade ser elevada, ele fica muito poderoso, já que suas pernas e braços ficam revestidos com Haki o tempo todo. Dessa forma, o Luffy imbui Haki do armamento em seus braços e morde o braço e assopra ar, virando basicamente um balão humano, mas dando mais ênfase aos seus músculos. Gomu Gomu no Kong Gun. Assim que se transforma, o Luffy consegue comprimir suas duas pernas para dentro, o que acaba possibilitando que ele ganhe um impulso pelo ar. E após pegar impulso, ele comprime seus punhos para dentro do antebraço para que ele pegue um impulso ainda maior que seu ataque e dê mais potência na hora do soco. Um ataque bem interessante. Gomu Gomu no King Kong Gun. Essa é basicamente uma união da quarta e da terceira marcha, onde nessa ocasião o Luffy infla seus punhos para um tamanho enorme e após isso ele comprime seu punho para dentro do antebraço, tudo com o intuito de alcançar mais velocidade e potência no ataque. Com isso, ele ataca seu adversário com uma força tão grande, capaz de destruir até mesmo grandes montanhas. Gomu Gomu no Organ Gun. Essa é basicamente a versão Gatling da quarta marcha do Luffy. Porém, diferente dos demais Gomu Gomu no Gatling, essa técnica tem um grande diferencial. Pois como você está vendo, parece que o Luffy está com 3 pares de braços. Só que não é nada disso, pois o Luffy está na verdade movendo seus braços em uma velocidade tão grande que aparenta estar com 6 braços. Após isso, ele inicia a metralhadora de borracha. Ou melhor, a metralhadora de porrada no inimigo, porque
é ataque pra todo lado. Gear Force Tankman. Passando para outra da quarta marcha, nós temos o Tankman, que é uma das transformações mais resistentes do Luffy e bem diferenciada. Ele alcançou essa forma durante sua luta contra Charlotte Cracker, onde após consumir inúmeros biscoitos gigantes, Luffy ficou com um peso tão grande que chegou a ficar bem rechonchudo, né? Mesmo estando nesse tamanho, ele ativou o Gear Force e ficou com uma forma enorme. Mas apesar de seu tamanho, a resistência do Luffy ficou tão grande que nem mesmo o Cracker estava conseguindo infligir danos a ele. E olha que antes disso, ele estava vencendo o Luffy bem de boa. Gomu Gomu no Cannonball. Enquanto estava tentando acertar o Luffy, o Cracker acabou meio que sendo engolido pra dentro do Luffy, que após prender o comandante do doce, o Chapéu de Palha jogou seu inimigo pra tão longe que ele foi derrotado ali mesmo. Gear Force Snake Man. Essa é outra forma do Luffy na versão Gear Force, onde ele aumenta sua altura, porém não infla tanto seus músculos. O grande diferencial dessa transformação é a grande velocidade que o Luffy adquire, pois ele se torna capaz de mudar a direção de seus golpes com ainda mais velocidade. Gomu Gomu no Jet Culverin. Nessa técnica, o Luffy consegue atirar seu punho numa velocidade tão grande que ele consegue mudar a trajetória de seus golpes como bem entender. Essa técnica é extremamente útil em batalhas contra personagens velozes como o próprio Katakuri, que nem mesmo com seu haki de observação avançado estava conseguindo acompanhar os ataques do Luffy. É um ataque muito legal e que foi essencial para derrotar Katakuri. Gear 50. Sem dúvidas, essa é a transformação mais forte do Luffy, pois com ela, o Chapéu de Palha atinge a transformação da Hito Hito no Mi e ganha os poderes de Nika, o deus do sol. Com isso, o Luffy consegue usar a propriedade da borracha sem nenhum limite, pois ele é capaz de fazer basicamente tudo o que ele quiser. Por exemplo, quando Kaido acertou o Luffy com seu bastão, o Chapéu de Palha conseguiu se unir com o bastão, algo meio que dando a entender que ele poderia se pregar em tudo que ele quisesse e absorver o golpe e espalhar o golpe pelo corpo, assim tomando menos dano. Além do mais, essa transformação possibilita que o Luffy infle livremente seus músculos e ossos, sem nem mesmo precisar soprá-los para isso. Despertar Paramécia. Apesar da Hito Hito no Mi ser uma fruta do tipo Zoan, ela ainda detém das características do despertar de uma paramécia, pois a partir do momento em que o Luffy desperta sua fruta, ele consegue transferir as propriedades da borracha para o ambiente à volta. Por exemplo, ele conseguiu transformar o teto de Onigashima em borracha de uma forma bem tranquila. Além do mais, ele conseguiu transformar o próprio Kaido em borracha, onde conseguiu fazer a barriga da fera ficar totalmente inflada devido à borracha. Gomu Gomu no Kaminari. Em um certo momento da batalha contra o Kaido, Luffy conseguiu transformar até mesmo um relâmpago em borracha para que ele pudesse segurá-lo. A partir daí, o Luffy consegue atirar um relâmpago para onde ele quiser. Então, já que ele conseguiu transformar o relâmpago em borracha, será que ele consegue transformar água, fogo e outros elementos em borracha? O Luffy tá cada vez mais roubado, muito poderoso. Gomu Gomu no Giant. Na terceira marcha, Luffy consegue gigantificar apenas um dos membros do seu corpo. Porém, do Gear 50, ele consegue deixar seu corpo todo enorme, o tornando capaz até mesmo de se equiparar com o tamanho do Kaido na sua forma de dragão. Uma pena que até agora não vimos muito dessa transformação, mas é de certeza que nos próximos arcos a gente vai ver muito dela pela frente. Gomu Gomu no Bajarigan. Essa foi a técnica suprema que permitiu o Luffy derrotar o Kaido. Basicamente, essa técnica faz com que o Luffy infle tanto seu punho que ele chega a ficar do tamanho de toda a ilha de Onigashima. Fora que o ataque é totalmente coberto por haki do armamento e haki do rei avançado. Pra você ter uma noção, esse ataque do Luffy conseguiu vencer uma colisão direta com o Kaido na forma de dragão em chamas. Ou seja, esse é um dos golpes mais poderosos de toda a obra de One Piece. O Luffy fica absurdo de forte com esse poder. Gomu Gomu no Okayashi. Esse significa literalmente devolução de borracha, que é uma técnica exclusiva no anime, em que Luffy agarra uma parte do chão emborrachado que havia sido esticado por um ataque anterior. Ele puxa para cima da cabeça e o joga para baixo em direção ao oponente. Depois ele quica no arco formado pelo ataque e atinge o seu oponente. Ele faz isso para pegar impulso e ganhar mais velocidade. Gomu Gomu no Mogura Pistol. Isso significa literalmente pistola de toupeira de borracha. O Luffy dá um soco em direção ao chão e se estica para atingir o oponente pelo subsolo. Foi usado pela primeira vez contra Rob Lute, que estava na forma despertada. Gomu Gomu no Down Wipe.
Isso significa literalmente chicote branco de borracha, que depois de torcer seu corpo, o Luffy estica sua perna e a endurece e acerta o rosto do oponente. Logo depois, ele distorce seu corpo rapidamente, adicionando mais energia ao chute, e foi usada pela primeira vez contra Rob Lute. Gomu Gomu no Down Rocket. Significa literalmente foguete branco de borracha. O Luffy usa seus poderes despertados no ambiente para pegar impulso, e após gerar um par de óculos do seu cabelo, Luffy se lança contra o oponente e o atinge com um soco no abdômen, e foi usado pela primeira vez contra Rob Lute. Gomu Gomu no Down Stamp. Esse significa carimbo branco de borracha, e o Luffy atrai seus alvos em uma direção reta, endurece sua perna e ataca todos de uma vez. Foi usado pela primeira vez contra os clones do Kizaru. Gomu Gomu no Stargun. Essa significa pistola de estrela branca de borracha. E depois de aumentar seus músculos e endurecer seu braço, Luffy gira rapidamente e acerta a cabeça do oponente com um golpe bem poderoso, que faz estrelas de desenho animado voarem com impacto. Foi usado contra Kizaru, que notou a força do ataque antes de ser lançado pelos ares. O ataque foi forte o suficiente para imobilizar o Kizaru e botá-lo para dormir. Tá aí um ataque bem poderoso. Criar coisas. Essa é uma habilidade que fez os fãs irem à loucura, que é o Luffy excretando borracha do cabelo e criando óculos para pegar impulso. Uma espécie de habilidade usada para dar alívio cômico que nos fez pensar muitas coisas. Ou é só alívio cômico igual os desenhos animados, então desconsidera essa criação das coisas, ou o Luffy poderia criar qualquer coisa, exemplo espadas, luvas ou até mesmo um clone dele mesmo. Se essa dele poder criar qualquer coisa for verdade e poder criar até mesmo clones, isso quebraria a lógica dos poderes do Luffy, e literalmente ele seria uma divindade e ninguém conseguiria pará-lo. Imagina o Luffy criando um clone e fazendo o clone ficar gigante, coisa que o Gear 50 tem a capacidade, e seria um desastre total pra muita gente, pros oponentes. Se um Luffy já dá muito trabalho, imagina um clone gigante do Luffy. Gomu Gomu no like no vídeo. Esse poder o Luffy tem, e ele sempre deixa like no vídeo para ajudar o canal a espalhar os vídeos de One Piece para mais pessoas. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos e já clica nos vídeos que estão passando na tela. É um vídeo melhor do que o outro que eu garanto que você vai curtir. Dá uma conferida, dá uma chance e eu te espero no próximo vídeo. Falou!